muito ainda há para se conquistar. E a gente está aqui hoje com uma grande mulher também, ela que é titular da especializada em proteção à criança e ao adolescente, delegada Joyce Coelho, que está à frente da unidade desde 2018. Antes de 2011, atuou na advocacia profissional liberal, atuando nas áreas criminal e trabalhista, e depois, de 2011 a 2014, exerceu o cargo de agente técnico jurídico lá no Ministério Público do Amazonas, onde pediu a sua exoneração para assumir, então, oficialmente, o posto de servidora da Polícia Civil, e hoje está à frente aí da especializada em proteção à criança e ao adolescente. Eu já pergunto aqui, primeiro, nosso boa tarde, seja bem-vindo, viu, doutora? E como é ser mulher e administrar uma unidade como essa delegacia de proteção à criança e ao adolescente? Primeiramente, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. É um desafio diário, é uma luta contínua, como você mesmo mencionou, em especial diante do enfrentamento dessas violências, a violência sexual como grande demanda dessa especializada. A gente costuma dizer que os crimes mais graves, infelizmente, eles acabam sendo quase 80% dos crimes que a gente atende na delegacia e cometidos contra crianças e adolescentes, contra sujeitos de direito ainda à informação, histórias que por mais que passe 10, 20 anos, a gente nunca consegue dizer que já viu de tudo, de tantos absurdos que a gente consegue ver no sentido da violência acontecendo, principalmente dentro dos lares, local que deveria ser local de proteção, de abrigo, de colo, muitas vezes é o lugar que violenta, que segrega, e isso traz consequências, muitas vezes, gravíssimas para a vida dessas pessoas em formação, e a gente precisa entender desde sempre a criança como pauta principal, já que a gente pretende formar uma sociedade melhor, a gente precisa dar mais atenção à criança. E é interessante isso, é um dado terrível, né, de como esse tipo de violência é muito mais comum de pessoas que já conhecem, que já têm contato com a criança. Não é um desconhecido que chega da rua, não é, doutora? Mas sempre é um parente, é um amigo da família, é um tio, enfim, é alguém que já está ali no convívio da criança, né? Exatamente. Ou do adolescente. Isso, os crimes intrafamiliares, né? Que são aquelas pessoas que ou são diretamente familiares das vítimas, ou é o padrinho, ou é o tio, ou é o professor, o técnico, né, de futebol, de vôlei, aquela pessoa que tem uma certa confiança da vítima, e então essa violência, ela também é abusar dessa confiança. Muitas vezes a criança sequer compreende a gravidade, a natureza desse abuso, e ela acaba cedendo por confiar naquela pessoa, no adulto. E o pior de tudo isso é a culpabilização dessa vítima, como se ela pudesse escolher, como se ela pudesse negar aquilo, né? A gente precisa entender que o culpado é sempre o adulto, né? Se essa relação é uma relação desproporcional, sim, a gente diz, é um abuso de poder mesmo. Então, é um adulto contra uma criança ou contra um adolescente que não tem total discernimento daquilo. Então, a gente precisa sempre enxergar por esse ângulo de que o adulto é sempre o culpado, de que o adulto ele tem o poder de verificar aquela situação e se portar no sentido de dizer que aquilo é crime e eu não vou cometer. E não é isso que a gente vê. Depois de cometer, ainda culpabiliza a criança, culpabiliza o adolescente, faz com que ele se sinta o destruidor daquele lar, né? E a gente vê aí pessoas crescendo depressivas, com tendências aí, com crise de ansiedade, com tendências até suicidas muitas vezes. Então, é uma temática muito difícil de lidar, justamente por tudo isso. Agora mesmo, antes de sair da delegacia, ouço que uma mãe ofereceu dinheiro e o iPhone para a filha gravar um vídeo dizendo que o tio não abusou, que ela cedeu porque quis. Isso tudo em nome do convívio familiar, né? Então, isso não é uma história isolada, infelizmente, isso é uma história que se repete, e muitas vezes naquela família já vem se repetindo por várias gerações, e esse ciclo ele tem que quebrar. A gente tem que parar de entender isso como natural,
parar de enxergar a mulher como o objeto, né? O objeto sexual que nasceu para isso. Não é bem assim. E nos policiar, tanto para não cometer como também para corrigir, né? Às vezes até falando a gente acaba dizendo frases machistas que acabam aceitando. Por exemplo, tem muita gente que diz, essa criança foi estuprada. Poxa, tem tanta mulher por aí. Não é bem assim, a mulher não tá por aí para ser tocada e desrespeitada. Se ela quiser, ela pode, né? Então, assim, a gente precisa se policiar em todos os sentidos para que a gente entenda a importância e para que a gente se sinta responsável também por lutar. Não é só a polícia, não é só os órgãos, não é só o Conselho Tutelar, a Sejusc. Todos nós somos responsáveis, até porque isso atinge a sociedade como um todo. Certo. Aproveitando já, então, essa sua deixa, a senhora é membro do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Já foi homenageada nas casas legislativas de Manaus do Amazonas pela sua atuação. Eu lhe pergunto, então, já aproveitando que a senhora está aqui, de que forma a população pode ajudar e ser atuante nessa causa também? Primeiramente, não fechando os olhos. Não olhando e não enxergando. Porque assim, você olha uma situação, mas não enxerga o que está ali atrás, né? Quando a gente fala, por exemplo, de violência sexual, que a gente traz a figura da exploração, que é a troca, né, de alguma coisa básica pelo ato de cunho sexual. A gente liga isso diretamente, muitas vezes, à vulnerabilidade social. Então, muitas vezes, quantas vezes nós já passamos por feiras, por mercados, nós já vimos crianças ali perambulando e a gente nunca se indagou o que aquelas meninas estão fazendo ali, o que aqueles meninos estão fazendo ali, quem está por trás deles. Ou seja, tem alguém ali adulto coordenando tudo aquilo. E muitas vezes a gente olha, mas a gente não vê, a gente não enxerga, né? Porque a gente não quer, né? E isso é invisibilizar o problema, que é um problema social, mas antes de tudo, ele é um crime hediondo. Então a sociedade precisa enxergar, precisa se incomodar, porque a gente vem verificando que atualmente a gente consegue falar muito sobre essas violências. Por muito tempo foi um tabu, ninguém falava, né? Todo mundo sabia, mas todo mundo se calava como se fosse uma aceitação. Então hoje a gente consegue falar. Hoje a gente consegue responsabilizar criminalmente pessoas que antigamente a gente nem sonhava, né? Porque não é só o pobre que comete a violência, principalmente a violência sexual. Não é uma questão de classe social. E antigamente a gente não tinha essa responsabilização. Era sempre a frase do não vai dar nada, com essa pessoa ninguém pode se mexer. Hoje em dia isso aqui não existe praticamente. Mas o que fez com que esse enfrentamento tivesse essa força foi justamente a participação da sociedade. Então a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que engajar muito mais pessoas sobre isso. Isso não pode ser o segredo é a palavrinha que aquele abusador usa para que ele mantenha aquela vítima ali sob o seu domínio. Então a gente não pode fazer segredo, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que explicar e começar explicando tudo isso para o nosso filho, para a nossa criança, né? Para a nossa família, para que ele já cresça sabendo que existe, né? E sabendo se defender disso e podendo contar com alguém da família. Certo. Doutora, nesse mês de março a senhora completa 6 anos de gestão à frente da especializada em proteção à criança e ao adolescente. O que já saiu do papel e qual foi o seu maior desafio até agora? Bom, no início da minha gestão, a gente tinha um prédio assim bem acanhado. E a gente conseguiu, claro que não só, quando eu falo a gente, eu não falo a Polícia Civil sozinha, eu falo rede, a interação com os outros órgãos, porque esse enfrentamento, ele não pressupõe somente a responsabilização criminal. Imagine só, se eu tirar uma criança que está sofrendo violências, que está sendo explorada, seja na mendicância, no trabalho infantil, seja explorada sexualmente, e eu não conseguir dar um encaminhamento para essa vítima, eu só responsabilizei aquele autor, né? Imagina só, se eu prendo esse pai que está fazendo o agenciamento, quem que vai cuidar dessa criança? Eu preciso que outros órgãos, né, que o Estado
ampare e acolha. Então, eu preciso de um lugar que acolha, eu preciso de uma escola para aquela criança estudar. Então, quando a gente fala de enfrentamento de crime contra criança e adolescente, a gente pressupõe uma rede que precisa trabalhar integrada, né? Então, com o trabalho da rede, a gente conseguiu sensibilizar o governador Wilson Lima. Então, ele nos cedeu um prédio que eu acredito que é o prédio mais novo da Polícia Civil. Então, a gente tem um pouco mais de estrutura que ainda não abarca toda a demanda. Imagine que eu tenho cerca de 7 mil inquéritos policiais. Nossa. Né? E eu só atuo em crimes de violência sexual e crimes que acontecem em âmbito intrafamiliar. Então, e esse número não é real. A gente sabe que a maioria dos casos ainda são subnotificados. Isso é o que chega até vocês, exatamente, né? isso é o que chega até a gente. Então, eu estou falando uma realidade de Manaus, a gente tem 62 municípios. Então, a gente só tem essa especializada no nosso estado. Então, a gente já avançou muito nesse combate, mas a gente precisa continuar para que a gente possa avançar mais ainda. Doutora, eu nem imagino o que a senhora já deve ter visto, as situações. A senhora mesmo já começou a conversa dizendo, né, que ainda se surpreende de uma forma muito negativa, obviamente. Eu lhe pergunto, então, como é atuar, né, com umas situações assim tão delicadas, né, tão terríveis, e conseguir manter a sanidade, manter-se bem, manter-se inteira para poder continuar seguindo. Eu imagino que emocionalmente, isso deve lhe sugar muito em algum momento, não é possível, né? Sim, a gente precisa ter equilíbrio, sobretudo no momento de pegar essa denúncia e dar um encaminhamento correto, necessário e justo. Porque ao mesmo tempo que são crimes hediondos, crimes que acabam com a vida daquela criança, a gente também não pode acusar uma pessoa, né, de um crime desse sem ter indícios suficientes para tanto. A gente tem que ter essa responsabilidade também, principalmente por entender que, e hoje, né, Daniel, a gente vê que um apedrejamento ali, principalmente através de redes sociais, né? Então a gente precisa ter cada vez mais pessoas responsáveis nesses lugares, porque a gente sabe que para destruir aí uma reputação de alguém é muito rápido. Sim. Né? Então a gente precisa ter muita responsabilidade também com isso. A gente sofre. Os policiais, todo mundo ali é ser humano, né? Todo mundo sofre. Nem todo mundo fica, porque eu tenho colegas mesmo que falam: olha, eu trabalho na homicídios, eu trabalho em qualquer lugar, mas eu não trabalho nessa delegacia, porque ouvir o relato daquelas vítimas é muito complicado. Tem advogados mesmo que se negam, não querem advogar né, para certas causas, justamente porque é complicado. Porque ao mesmo tempo que você é profissional, você é ser humano. Não? E justamente por isso que a gente consegue desenvolver um bom trabalho, principalmente no encaminhamento, no pós-criminal. A gente faz o processo, manda, mas a gente precisa verificar junto aos demais órgãos o que vai acontecer com aquela vítima depois daquilo. Sabe, Daniel, o que é mais triste nessas denúncias é que muitas vítimas, elas acabam tempos depois se arrependendo de ter denunciado, porque a vida dela ficou ali muito pior. A família crucificou, né? Ela não teve apoio externo, né? É muito fácil você dizer: prende esse pai, prende essa mãe, joga lá, mas aí quem que vai arcar? E depois, né? Como fica? O depois, como é que fica? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando esses casos passam muitos anos a ser julgados, essa vítima chega lá e desmente. Porque a vida dela passou por um turbilhão, ficou muito ruim, e aí depois praticamente pacificou, né? Calmou. E aí ela não quer mais reviver essa violência. Então, a gente tem que trabalhar, rede, para que essas responsabilizações sejam cada vez mais céleres, mais rápido, e também para que a gente possa dar o encaminhamento devido e o suporte necessário para ela se recuperar. Se a gente fala que criança e adolescente está em desenvolvimento, qualquer dano desse abuso, seja ele físico, sexual, psicológico, ele vai causar um trauma e aí ele vai desvirtuar aquele andamento daquela criança e daquele adolescente. E eu repito, a gente não tem o costume de olhar para a criança de um jeito diferenciado, prioritário. A gente só fala. O ECA está aí há 33 anos. A gente tem ECA.
Se a gente realmente seguisse o que está no ECA, a gente não precisaria de nenhuma outra lei. Porque o ECA, no artigo 4º, ele já diz que a criança tem todos os direitos. A saúde, a escola, a vida, a tudo. Mas a gente não segue. Mas depois a gente vai trabalhar para a gente diminuir o número de homicídios, para a gente combater o tráfico. Mas a gente esquece que aquela criança ali, ela também passou pelo banco da escola. Passou pelo banco da escola, tanto a vítima quanto o agressor. Passou pelo banco da escola, ele não aprendeu, por exemplo, a se desvincular de conceitos machistas. Né? Eu acho muito bacana quando me convidam para dar palestras para pais, que eu acabo falando sobre isso. Como é que eu ensino meu filho a não ser violento, a não ser machista, se ele assiste a mãe dele sendo agredida pelo pai alcoolizado quase todos os dias? Não tem como. Não tem como. Então, assim, tudo vem também da educação da criança, como ela foi criada, como foi o período que ela passou na escola, o que a vítima e o homicida talvez estavam no mesmo banco de escola, mas com criações diferentes, com educação diferente, né? Com princípios diferentes, com exemplos diferentes. E o exemplo arrasta, né? Então, a gente precisa olhar para nossas crianças se a gente quiser construir realmente uma sociedade melhor. Tá certo. Doutora, a gente falou aqui, começou falando, né? A gente está no mês de março, a gente tem essa programação da difusora voltada aí para as mulheres, várias entrevistas, como que a gente está fazendo aqui hoje, agora. São homenagens, são debates, mas voltando aí para a sua equipe da especializada. Na sua equipe, por exemplo, tem muitas mulheres trabalhando? Sim, a gente tem bastante mulher. A gente costuma brincar até a equipe, dizer, manda um homem, pelo amor de Deus. Porque realmente as mulheres, elas são também muito necessárias nessa hora. Até pela particularidade das questões que a gente atende. Né? Por exemplo, vítimas de violência sexual, na sua maioria, elas não querem falar com homens. Né? Então, assim, não que só as mulheres também sejam vítimas, os meninos também são. E os meninos também têm dificuldade de falar. A dificuldade para o menino é muito maior de denunciar. Então, assim, a grande maioria da minha equipe realmente são mulheres. As próprias investigadoras acabam brincando muito que a gente tem que pedir mais investigadores homens. E os que a gente tem, eles ficam geralmente muito nessa parte operacional mesmo, né? Mas a parte de fazer todo aquele protocolo com as vítimas é realmente uma equipe feminina que faz esse atendimento. Entendo. E, doutora, já falamos do seu trabalho, da sua capacidade, a senhora foi homenageada nas casas legislativas, já está à frente, tem conquistas aí para a delegacia especializada, ou seja, mostra inteligência, mostra competência. Mas como é o seu dia a dia, né? Tirando a delegada, como é que é a Joyce, né? Como mulher, como esposa, mãe, como amiga, né? Eu imagino assim que deve ser pesado, assim, e eu admiro também quem consegue de repente virar até uma chave, sair do trabalho, um trabalho que psicologicamente, emocionalmente deve ser exaustivo, deve exigir bastante, né? Eu tiro como exemplo os médicos, por exemplo, tem que estar noticiando para a família, olha, seu parente morreu, a sua mãe morreu, seu pai morreu, né? Eles devem criar algum tipo de defesa para poder lidar com isso aí diariamente. Como é que é no seu caso? Olha, Daniel, posso dizer que eu ainda estou em aprendizagem. A gente está numa constante evolução. Na pandemia eu tive uma crise de ansiedade muito grave, até porque polícia e saúde ninguém podia parar. A gente tinha que continuar atendendo, só que como ser humano todo mundo teve medo e todo mundo adoeceu. Então, assim, é uma situação muito difícil. Eu sou do interior do Amazonas, eu sou natural de Benjamin Constant. Então, assim, a minha vida sempre foi de muita dificuldade. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, fiz faculdade na UFAM, fui mãe muito jovem, aos 19 anos. Entrando na faculdade, eu já estava grávida do meu primeiro filho, tenho 4 filhos. Então, assim, o trabalho, para mim, ele sempre foi terapêutico, no sentido de superação mesmo, né? No sentido de... Eu não sei se porque eu sou uma pessoa que reage muito bem na pressão. Eu tenho 4 filhos, casei cedo. Em 2018, fiquei viúva. E em 7 dias eu fui trabalhar. Porque eu entendi que se eu ficasse deitada ali, os meus filhos também, eles dependiam de mim. Então, quando eu fiquei deitada 6 dias, eles ficaram deitados junto comigo. No 7º dia me chamaram por uma reunião, na época o governador era o amazonino,
E eu levantei e fui. E aí, nesse dia, meus filhos levantaram também e voltaram para a escola. Então, é tudo isso. Os filhos da gente também nos dão esse suporte, nos dão essa força. E a partir daí, na pandemia, mais uma porrada. Eu perdi minha mãe e 2 irmãs, no intervalo de 10 dias. Nossa. E aí, eu me lembro até hoje da gente levando, eu e o meu irmão, levando os corpos para Benjamin Constant e voltando para trabalhar. Assim, eu não gosto de romantizar sacrifícios, mas eu só quero dizer que a gente vai se fortalecendo e vai aprendendo, né? Vai aprendendo com ajudas, óbvio que ninguém faz nada só, né? Então, sair da parte da crise de ansiedade com a academia, né? Então, assim, hoje eu consigo conciliar e, às vezes, tem que realmente deixar um pouco de lado, senão a gente não consegue dar conta, não consegue resolver tudo de maneira nenhuma, mas também a gente não consegue largar. Até porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a coisa costuma fluir. Maravilha, tá certo. Bem, eu tô aqui então com a titulada especializada em proteção à criança e ao adolescente, delegada Joyce Coelho. Seja bem-vinda, mostrando que elas têm um poder sim, né? Mais uma vez, a gente está aqui, como eu falei, a Difusora está fazendo nesse mês de março essa programação especialíssima voltada para as mulheres, com muitas entrevistas, homenagens, debates, reportagens, podcasts, mostrando, né, figuras aqui femininas que têm o poder, como a doutora Joyce. Seja sempre bem-vinda, viu? E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu sempre gosto de ter essa boa relação, principalmente com vocês, porque vocês também fazem parte dessa rede que a gente tanto fala. No momento que vocês levam a informação que chega nos lugares mais longínquos, vocês acabam incentivando aquela pessoa também a buscar seus direitos, a denunciar e sair muitas vezes daquele ciclo de violência, seja a mulher do ciclo de violência doméstica, seja a criança ou adolescente. Muitas vezes acabam julgando muitas mulheres ali que são violentadas e não conseguem sair daquela dependência, justamente porque a gente fala que falta aquela rede de apoio lá na frente, Sim, que vai segurar a mão daquela mulher para que ela possa conseguir superar. Então, a imprensa faz esse papel muito bem, e informando e levando, encorajando para que a gente possa quebrar o ciclo da violência contra a mulher. tá certo. Que assim seja, que a gente continue conseguindo, viu? Seja sempre bem-vinda, viu, doutora? Obrigado. Bem, maestro, o que eu faço agora? Faturar um pouquinho? Aí volta pra me despedir? Então tá bom. Então vamos lá. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Não sai daí. No carro, em casa, no trabalho. Programa Daniel Anzoateg. Difusora